pobreza e a desigualdade social fazem com que os filhos e as filhas de famílias mais pobres tenham poucas oportunidades de escolha. E Aretusa dos Santos nasceu em um lar exatamente assim, pobre e sem esperança, sentindo na pele a triste experiência de pedir comida para sobreviver. A gente não tinha o que comer, faltava tudo em casa, faltava tudo. Até a água, às vezes quando cortava a água, a gente pegava água no vizinho. Pedia nas portas, eu pedia muita comida, batia de porta em porta. Aí uma irmã minha, uma outra irmã minha, nós arrumamos uma casa que a mulher falou assim, ó, passa toda sexta-feira aqui que eu te arrumo comida. Aí toda sexta-feira, minha irmã, a parte da tarde, nós íamos lá bater na casa daquela senhora e ela ajudava. Ela colocava comida feita numa caixinha, colocava alguns alimentos crus numa sacolinha e a gente levava embora. Ia toda feliz. Falava, ó mãe, conseguimos aqui hoje. Porque é muito ruim a barriga doer de fome. Então eu pensava, eu vou arrumar o dinheiro para poder comprar comida. Eu pensava assim, e se eu for lá na sexta-feira e aquela senhora não dá comida? Que teve dia que ela falou, não tenho. Eu tenho uma tia que morava em outra cidade, eu ia passar férias na casa dela. Ela me chamava, pagava passagem, me levava a passar as férias. Aí essa minha tia já era frequentadora da igreja. E ali naquela reunião, eu pensei, existe um lugar assim tão bom? Eu voltei de lá com uma paz, uma alegria, mas uma alegria tão grande. Tanto é que quando eu conheci a Igreja Universal, eu comecei a falar da Igreja Universal para todo mundo ir. Daí eu conheci meu esposo, meu atual hoje. Conheci ele e fomos morar primeiro de aluguel. Depois veio um projeto do governo. Fizemos lá, deu tudo certo. Financiamos uma casa do governo para a gente morar. E continuava na igreja de membro. Não tinha filha ainda, mas a fome ainda continuava. Não tinha prosperidade, não tinha. Quando chegava o período de Fogueira Santa, a gente sentava no meio da igreja pro fundo. Aí sempre tinha testemunho, uns testemunhos bonitos, umas coisas assim, gloriosas. Aí eu chegava em casa e falava para ele, será que é verdade aquilo que as pessoas contam? Eu tinha uma dúvida, eu não sabia se ia dar certo, porque a gente só contava, em casa eu e meu marido, com o 13º dele. Só contava aquele dinheiro. Porque a de junho, do meio do ano, a gente nem imagina, pulava. Quando chegava o 13º, que era do final de ano, a gente pensava, se der esse 13º, e se não der certo? Aí a gente tinha essa dúvida, aí acabava com a Fogueira Santa. Quando chegava de novo a campanha, Deus falava comigo, esse é o momento. E aqueles testemunhos, cada dia era um. Eu falava, não estou com coragem. E aí passava de novo outra Fogueira Santa. E assim foi. Aí eu fiquei grávida, nasceu minha filha. O que aconteceu? Aí começou já a dar o sinal de revolta, começou a dar dentro de mim. Por quê? Quando estava só nós dois, a gente brigava ali, dava um jeito. Mas aí nasceu a criança. Aí minha mãe naquela situação que não podia ajudar, ela se comovia e me ajudava com alimentos, cesta básica. Quando vinha a Fogueira Santa, eu ficava até tremendo por dentro. Eu tinha vontade de levantar, obedecer aquela voz, que parecia que aquela voz nem era do pastor. Era Deus mesmo me chamando, ali, ao vivo, e também aquele testemunho que a pessoa contava. Eram as duas coisas falando. Deus falava, vem que eu vou mudar a sua vida. E o testemunho afirmando, aconteceu comigo, aconteceu com aquela pessoa. Eu comecei a ficar revoltada já. Comecei a ficar revoltada, de vergonha, de ser humilhada, mas é agora. Eu me revoltei aquele dia, com muita raiva da situação, raiva de ter ficado aquele tempo ali na igreja, raiva de não ter dado ouvido. Aí eu peguei aquele envelope, levantei, peguei aquele envelope, cheguei em casa e falei para o meu marido, falei para ele, falei, a gente não tem mais nada para perder. E quando eu peguei aquele envelope, aí eu tive coragem, eu fiquei com ele. Veio lá o salário a mais de fim de ano,
colocamos tudo, esperamos o dia de entregar aquele envelope, como foi determinado no dia da entrega, e subimos. Mas a gente chorava tanto na descida, nós dois de mão dada, mas a gente chorava tanto, parecia que só tinha nós dois na igreja, o altar e aquele envelope. Deus falou ali, falava naquela hora, vai dar certo, agora você fez certo, agora você confiou, agora aguarda, você confiou em mim, vai dar certo. Eu tive uma ideia, através desse dia, desse envelope, até isso Deus mostrou pra gente. Eu tive essa ideia, essa coragem de vender a minha casa, vender o meu teto. E eu vendi, coloquei à venda. Coisa de menos de 30 dias, um corretor imobiliário me ligou. Aretusa, tem um comprador, eu vendi sua casa. Aí fizemos a quitação do banco e sobrou quase praticamente nada. Com aquele nada a gente não conseguia nem manter aluguel, acho que de 1 ano ou 2 pagando. Falei, e agora? E fui num lugar que jamais era para mim, assim, pro meu padrão de vida. Eu fui naquele, era num lançamento. Fui lá com o corretor e falou pra gente, aqui não é pra vocês. Não é, que vocês não têm condição, não é pra vocês. Falou desse jeito, não é pra vocês. Se vocês quiserem, eu arrumo uma coisinha bacana pra vocês, eu arrumo um negócio bom pra vocês. Mas aqui não é. Só que aquela coragem, daquela revolta que eu tive lá na igreja, de pegar aquele envelope, continuava dentro de mim. Eu voltei sozinha, não fui com o corretor, eu peguei e fui sozinha. Fui lá na guarita da portaria e conversei com o porteiro. Ele falou, ó, me deixaram um telefone aqui de um proprietário. Liga para ele colocou à venda, liga lá. Eu cheguei em casa, liguei pro proprietário do lote e falei para ele falou, vamos lá conhecer. Aí eu peguei e falei para ele, eu pensei, tem que contar a verdade para ele. Eu falei, mas eu não tenho dinheiro agora. Ele falou, não, o problema não é o dinheiro. Constrói aí, eu só não posso ajudar com a construção, mas constrói. Quando você puder, você me liga, você tem meu telefone, me paga. Vamos num cartório, fazer lá um acordo em cartório, vamos assinar isso, deixar registrado o valor que eu estou te vendendo, não vai ter juros sobre isso. Quando você tiver, eu acredito em você, você vai e me paga, me liga. Foi um milagre. Ele apareceu, liguei para ele, deu tudo certo, ele vendeu o terreno pra gente. Construímos, a conta não bate, a matemática da calculadora ali da pilha, a comum não bate com aquele saldo que sobrou pra gente para construir a casa. Comecei a erguer, já coloquei à venda. Vendemos aquela casa por um preço assim que nem acreditava que aquele preço que eu tinha colocado, a pessoa comprou à vista. A primeira casa minha, uma pessoa comprou à vista, foi lá e depositou na nossa conta. Liguei para o proprietário, falei, lembra daquela conta que eu tenho com o senhor? Tô ligando para acertar o valor do terreno. Aí dali começamos. Aí eu virei uma construtora de casa de alto padrão. Foi Deus, foi o altar, foi o próprio Deus, foi o altar que me deu essa direção. Porque fiz um curso de manicure, eu sabia fazer unha. Jamais eu pensava de liderar a equipe, de dar trabalho, emprego para pessoas, pagar o salário, formar a equipe, fazer projeto com arquiteto, gente formada em faculdade. Hoje em dia, quem procura a gente, através dos corretores ou particularmente que procura, são os médicos, os engenheiros, os grandes empresários, porque são casas muito luxuosas, então é valor de alto padrão. A minha vida foi uma revolução muito grande. O tempo que eu fiquei ali sentada na igreja, se eu tivesse confiado antes, a minha vida tinha mudado lá atrás. Não tinha ficado tanto tempo parada ali, escutando, com dúvida, indo embora, e de ano em ano. Hoje eu moro bem, não falta nada pra gente, nada, porque eu não tenho problema em dar. Porque eu cheguei sem nada na igreja, nada. E esse Deus do altar que me proporcionou tudo isso, e que tem nos dado tanta prosperidade, eu não tenho problema. Que me pede, eu dou. A fogueira santa funcionou. Se eu não tivesse tido a coragem, aquela revolta para fazer aquela primeira fogueira santa, que foi o 13º do meu marido, o nosso tudo, o meu salário da unha,
não tinha funcionado, não tinha provado dessa prosperidade, dessa bênção toda. Eu não sabia, porque hoje eu entendo, se você não sacrificar, não tirar o chão dos pés, não tiver a coragem de acreditar em Deus, a vida fica limitada, que eu era limitada. O meu maior tesouro é o Espírito Santo, que sem Ele eu não estava aqui contando essa história, eu não teria tido essa força, essa coragem. Ele é que me guia, me dá direção, é que me dá paz, me dá alegria. Pode estar o problema, que a gente tem as lutas, eu posso ter o problema, mas Deus sempre me dá segurança. Eu sou contigo, é o próprio Deus, o Espírito Santo dentro de mim.